Olá, os senadores continuam empenhados em encontrar uma fórmula para melhor dividir os royalties do petróleo explorados no pré-sal. Nós vamos conversar agora com o senador Wellington Dias, que é o autor da proposta de apoio do governo, não é, senador? E que recebeu pedido de urgência na sua votação, o que deve acontecer nos primeiros dias de outubro. Para dizer, o governo tem uma proposta, é o PL 16, que tramita no Senado. Tem da relatoria do senador Vital do Rego, não é isso? E tem um outro, que é o 8051, que tramita na Câmara, que foi enviado no lugar do que a Câmara e o Senado aprovaram, que foi vetado pelo presidente Lula. O meu projeto, na verdade, ele busca fazer um meio do caminho. Mas ao ter o pedido de urgência aprovado, não sinaliza-se um apoio ele vai no ser sentido? Ele vai ser um projeto amplo, ele tem um amplo apoio dentro do Senado, ou seja, mais de 2/3 do parlamento, que é o necessário, 64 senadores, para ser mais preciso, assinaram um pedido de urgência. Então, é uma vontade do parlamento de encontrarmos uma alternativa para evitar a votação do veto. Há uma compreensão que a votação do veto, ela pode até aparentemente beneficiar. O meu estado, por exemplo, seria melhor beneficiado, o Piauí, com a regra, com a derrubada do veto. Porém, tem dois pontos que nos movem a isso. Um é pensar na federação, não desequilibrar o Rio, não desequilibrar o Espírito Santo, não colocar uma situação também de desequilíbrio para a própria União, porque a União é que teria que compensar esses outros estados. E o outro é evitar um conflito judicial, ou seja, a gente pode aprovar um projeto que vira uma guerra judicial e aí sabe Deus o que pode acontecer. Senador, ao longo desses últimos dias de setembro, os representantes da bancada do Rio de Janeiro apresentaram várias vezes argumentações em plenário. Eu queria até discutir com o senhor algumas delas. Vamos lá. A primeira é que a União tem concentrado cada vez mais recursos. E se aprovada a distribuição de royalties de outra maneira que não a proposta pela bancada do Rio, essa concentração ainda seria mais intensificada. E como dados eles apontam, baseados em dados mesmo de portal de transparência e tudo, quer dizer, fontes oficiais, a União em 2008, por exemplo, ficou com 54% dos recursos de receita tributária, passando para estados 27% e para municípios 5%. Como é que o senhor vê essa argumentação? E tem mais, que de 2007 a 2011, em 25,9% essa arrecadação aumentou. No entanto, na hora do repasse, ele se reduziu a 15%. Quer dizer, os recursos estão concentrados na mão da União. E o senhor acha que com esta lógica que temos agora de possibilidade de divisão dos royalties, essa concentração se intensifica? Não, ela reduz. Veja, há uma regra hoje em que primeiro eu concordo, embora as contas que eu tenho, a União fica hoje com aproximadamente a metade dos recursos, não é, de todas as fontes, eles falam descontando em 54, aquilo que vai sobre a forma de repasse direto, né, e outros que são, na verdade, através de determinados fundos, como da saúde, da educação, etc. Agora, é fato, há uma grande concentração. Um país continental como o Brasil, nós somos 27 unidades da federação, nós temos 5.600 municípios aproximadamente. Bom, é impossível de Brasília você querer coordenar se tem dinheiro para fazer um calçamento, se tem dinheiro para fazer uma estradinha, uma ponte. Então, a descentralização eu defendo. A Constituição de 88, ela tinha como filosofia fortalecer os municípios. Então, neste caso, essa filosofia está sendo obedecida. Nós estamos reduzindo a participação da União, com um dado positivo. Inclusive com a autorização da União. A União que ficava com 1/3, aliás, com 30% dos royalties, está aceitando reduzir para 2/3. Ela repassa 1/3 do que a União tinha para ser partilhado entre os estados e municípios. Então, pego esse exemplo para você compreender, além de uma outra parte da participação especial. Agora, também nós não podemos tolerar a concentração nesse ou naquele.